você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Amor e fraternidade, o nosso lema será. Operários da caridade, nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e a sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, na luta do amor, trabalhando com muito afã, para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade, haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus, na verdade, jamais ficaremos sozinhos. Me deu uma saudade lá do Divino Espírito Santo, e cantei essa música, lembrando o pessoal lá na sala. Foi lindo, né? A Alessandra quer fazer a prece, querida? Inicial? Você tem sempre uma leiturinha especial separada? Então, vamos ler aí o acaso. Eu e má vontade. Vamos ver o que o pão nosso nos fala sobre má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, está em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior provoca a indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Olha quanta coisa a má vontade faz. Uma coisa leva a outra, hein? Exatamente. Quantas coisas a má vontade leva, hein? Para onde, hein? E com boa vontade, né? Mesmo às vezes a gente tem medo de fazer, a Lúcia sempre falava isso, né? Sempre fala isso. A gente tem medo de fazer alguma coisa, mas com boa vontade, né? Com coração, a gente faz, né? A espiritualidade vem e ajuda. Você nem sabe fazer, mas você tendo boa vontade, você vai, tenta e consegue. A primeira vez não sai muito bom, a segunda também, mas a terceira você já está, ó. Confie e vai com boa vontade, é isso aí. É verdade. A boa vontade é tudo na vida da gente. Então, preparando aí os nossos pensamentos, nossos corações aí, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus Cristo, nosso mestre, amigo e irmão, nosso amigo que está conosco em todas as horas e momentos. A toda espiritualidade amiga, trabalhadoras do nosso grupo Divino Espírito Santo, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo, que ele seja, como sempre, conduzido com muito amor, muita serenidade, inspirando ao nosso irmão Léo e a todos nós que possamos, junto com ele,
absorvermos todos os ensinamentos dessa noite de hoje, Senhor, tão necessário para nossa evolução moral, nossa evolução intelectual, para colocarmos em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos, sempre caminhando na direção da caridade, do amor ao próximo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Assim Deus. seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Já Boa falamos noite. Boa antes, vou noite, falar agora Léo. novamente. Boa noite, vamos conversar mais um cadinho. Vamos embora. E final de mais um capítulo, né? Nível 3, capítulo 2 terminando, Lei de Adoração. Eu estou falando com vocês, eu estou olhando para lá porque eu vejo a carinha de vocês aqui, mas eu sei que eu deveria estar olhando para lá, porque a câmera está ali. Mas lendo o finalzinho, lendo esse capítulo todo, né? Esse final dele que fala sobre sacrifício, me veio à memória a história de Abraão, né? Lá em Gênesis, lá no comecinho, Deus, o Deus judaico, né, vira para Abraão e pede para Abraão levar o seu filho para sacrificá-lo, né? Leve seu filho e faça o sacrifício. E Abraão, né, profeta, ele pensa, será que Deus realmente pediria isso? Deus ainda não viu, vai, sacrifique seu filho. O Deus, o tido como o Deus do Velho Testamento, que simplesmente fazia testes, né, com seus profetas, com seus escolhidos, para uma questão de fé, né? Você acredita, você vai fazer. Conta a história que ele chega, prepara tudo, pega a lenha, e o filho dele, o Isaac, a todo momento perguntando, pai, o que nós vamos sacrificar? E ele falando a frase que nós já conhecemos, Deus proverá o seu cordeiro. E ele prepara tudo, amarra o filho, que também não contesta. Se a situação, não consigo imaginar, mas se a situação fosse com uma criança de hoje, você pegando no braço, pegando uma corda, a criança correria. Mas Isaac ficou paradinho na história. E a gente é preso. E a pessoa é presa, né? Deixamos bem claro aqui isso. Foi amarrado, colocado, e ele pegou a faca para imolar o próprio filho. Nesse momento da história, um anjo gritou e falou não, e apareceu, né, um cordeiro que foi sacrificado no local do filho, né? Essa história de sacrifício, ela remonta desde a antiguidade, né, até o momento atual, porque ocorrem ainda alguns sacrifícios de animais em algumas religiões, doutrinas, denominações, enfim. E o sacrifício anteriormente era entendido como um ato de agradecimento, uma barganha que você fazia com a divindade, com Deus. Homens que desconheciam Deus, o Deus que Cristo veio mostrar, a figura de Deus de amor, acreditavam que poderiam e teriam que barganhar com esse Deus para que pudessem obter algo, ou seja o perdão, seja algo material. E nós vemos que as religiões hoje, algumas, né, elas trazem ainda a questão do sacrifício. Algumas religiões, as pessoas ainda se flagelam, se punem no próprio corpo, quando Cristo já veio e falou que é preferível obedecer a sacrificar. Deus quer obediência e não sacrifício. Mas aí a gente escuta isso, Deus quer obediência. A pessoa vai lá, lê as escrituras todas e sai do Antigo Testamento querendo fazer todas as coisas, do Antigo ao Novo. Só que essa informação está também no Novo Testamento. É tudo com amor. É tudo conforme o Cristo passou, né? O sacrifício de hoje talvez não seja mais o sacrifício do bicho, o sacrifício do ser humano, mas sacrificar aquilo que em nós ainda permanece vivo, sacrificar as nossas imperfeições, sacrificar algo que nós sabemos que é errado fazer.
nos manter no caminho correto. Para um espírito imperfeito, ainda pode ser um sacrifício fazer certas coisas. Nós vemos que, para quem tem filhos, né? Tem sempre o filho que não gosta de arrumar a cama e o filho que gosta e faz. Tem um filho que não gosta de lavar, até nós, né? Tem pessoas que não gostam de lavar a louça, e tem outras que lavam cantando. Tem pessoas que para fazer certas coisas é um sacrifício fazer, e tem outras que fazem com amor. Nós devemos pensar o sacrifício dessa forma. Esse sacrifício. E outra, esse sacrifício não vem de uma forma a violentar as nossas consciências, nem o nosso próprio espírito, porque os próprios espíritos colocam que Deus não violenta consciências. Os espíritos não estão aqui para nos violentar. O sacrifício, visto aqui como nós vamos ler, é um sacrifício humano. Era uma forma de violência, porque eles acreditavam dessa forma. Quando nós lemos alguma coisa, nós temos que... Geralmente a gente vê isso e fala, nossa, mas faziam isso. Nós temos que compreender o contexto vivido, a sociedade como funcionava, a estrutura religiosa como era e a relação que eles tinham com Deus. Hoje, a maioria de nós, falo maioria porque ainda temos alguns irmãos muito endurecidos, não tem mais essa relação com Deus. Nós temos uma relação de amizade, de amor, não uma relação de temor. Nós não tememos, não é um temor, como se fala na igreja, o temor a Deus, não é esse tipo de temor de ele vai me destruir. Não, eu tenho que respeitar, assim como eu respeito um pai, né? Está mais para um respeito do que a um temor verdadeiramente dito. Eu queria pedir a Alessandra, que ela é 670, você pode ler, Alessandra? Nossa. Léo, enquanto você está falando aí, eu estava pensando aqui, né? E eu desconheço, né? Pode ser que no Antigo Testamento tenha alguma passagem em que Deus peça a Abraão ou a qualquer outro filho, né? O sacrifício de um animal. Ou de, né, assim, a morte de alguém, né? Eu entendo assim que pelo contexto daquela época, mesmo como você falou, né, eles entendiam que precisavam oferecer alguma coisa a Deus, né? Então, como era normal matar para comer, eles entenderam que sacrificar lá o animal era, né? Então, acho que assim, Deus falou, bom, se você sacrifica o animal, então vamos ver se você é tão temente a Deus assim, né? Se você... E aí pede para sacrificar o filho só na questão de testar. Mas, assim, eu não acredito que exista nenhuma passagem que, né, que fale, porque até hoje existe esse costume deles, né, de sacrificar o animal. E para a gente, realmente, isso não... Pelo menos, não. Né? Deixa eu só colocar uma coisinha, assim, que pelo meu entendimento, Deus, na verdade, nunca falou nada disso para nenhum deles, né? Porque nós ainda nem compreendemos como é Deus, a forma como ele se comunica com a gente, né? Então, muito provavelmente, quem passou isso para eles foi algum espírito, um outro espírito, talvez evoluído, e dentro da ideia do povo da época, não sei se o espírito pediu esse tipo de sacrifício, né? Se era um espírito evoluído ou não, mas eu acho que tem essa distorção na história, porque Deus, embora como Deus é imutável, né? É onipresente, onipotente, é todos os olhos da vida, eu não acredito que, em momento algum, independente do grau de evolução da humanidade ou dos seres com os quais ele lida, a humanidade terrestre ou de outros planetas, ele, em algum momento, pediria uma coisa dessa. Né? Eu acredito que não. Então, eu acho que o que pode ter acontecido foi um outro espírito que falou, e em cima desse espírito foi construído, dessa história e desses profetas, eles foram construindo a história da religião e colocaram que foi Deus, mas, na verdade, eu não acredito que Deus tenha feito nada, tenha falado nada disso.
né? Mas como naquele tempo ainda estava mais próximo dos instintos animais e daquela coisa muito violenta, pode até ser que eles entendessem de fazer um agradecimento oferecendo uma carne de caça, da mesma forma como as tribos ofereciam um agradecimento em troca, matava um bicho, dava de presente, né? Ou então matava o coisa e comia o inimigo. Tinha todas essas histórias, né? Então, acredito que seja mais ou menos por aí. Isso, uma relação do homem, uma interpretação do homem, né? Eles achavam que a interpretação do homem. né? E o melhor era o filho. Então, ele foi oferecer por isso. Porque ele achava que tinha que oferecer a Deus, pelo amor que ele tinha, o que ele tinha de melhor na vida. Então, o que ele tinha de melhor. E com a evolução do nosso espírito, que isso aí somos nós, né? A gente foi chegando, o que nós temos que oferecer a Deus é justamente o que nós temos de melhor, que é a nossa transformação moral. Olha como nós trocamos, né? Olha a mudança que foi, pelo que nós achamos, como que a gente vai agradar a Deus, de que forma a gente se agrada. Agrada dessa forma, nos tornando pessoas melhores, né? E eles não tinham o que oferecer, não entendiam isso pela ignorância, ofereciam o melhor presente. É como uma pessoa vem na sua casa e você não tem, que você oferece o melhor, que você tem aquela visita que você gosta, né? Então, ofereceu o filho. Ele foi oferecer o filho por isso, pelo amor incondicional. Oferecer as melhores comidas, né? As melhores... E assim vai, pelo que valorizava na época, né? Agora a gente mudamos, graças a Deus, né? Aprendemos um pouco mais. Né? Vamos lá, 670. Em alguns casos, os sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa poderiam ter sido agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens deviam acreditar que praticavam ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus só levava em conta o pensamento e não o fato. Ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios, que não se conciliavam com as ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas por meio do livre-arbítrio poderiam vislumbrar sua origem e finalidade, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que faziam, embora nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Alguma consideração, Alessandra? Tem duas colocações que as duas colocações todas, né? Eu achei interessantes. A Valéria, quando menciona que acho que Deus realmente não faria isso e tal, de fato, nós temos duas coisas aí a considerar. Uma, o autor de Gênesis, desconhecido, né? Eu até tive uma conversa com um amigo, mas a conversa foi sobre antes, falando sobre o Éden. Eu falei que a pessoa escrever sobre o Éden, ela deveria estar lá antes do fato, mas tudo bem, não é o caso. O autor é desconhecido, e lá na frente, no Novo Testamento, quando Jesus está conversando com os fariseus discutindo, ele vira para os fariseus, ele já estava meio... No texto, dá para ver que ele já estava, assim, já está ficando incomodado com os fariseus que se diziam esclarecidos, mas, na verdade, não eram esclarecidos, estavam enganando o povo, e falou, vocês não conhecem meu pai, eu conheço. Vocês falam das coisas de Moisés, eu falo das coisas do céu. Aí os fariseus chegam para ele e falam assim, quem é você para dizer, ir contra o que Moisés está falando? Aí Cristo vira e fala, eu estava sentado ao lado de meu pai, enquanto Moisés estava na terra e falava as coisas para vós. Antes de Moisés ser, eu sou. Ou seja, ali ele coloca para o povo que o Deus da mensagem que ele veio falar
eram de um Deus totalmente diferente. Era de um Deus que não fazia acepção de pessoas, era de um Deus que rasgava véus e você poderia entrar no templo. Sim, na verdade você nem precisava do templo, porque Cristo, ele se reuniu como? Ele se reuniu nas casas de pecadores, das pessoas de má vida, dos cobradores de impostos, como é o caso de Zaqueu, e das pessoas que falavam para ele, falavam que ele não deveria andar, mas ele sempre falava, não são os sãos que precisam de remédio, são os doentes. A palavra dele era para curar aqueles que precisavam. Então, todas as pessoas que caminhavam com Cristo precisavam desfazer as ideias que tinham sobre a relação com Deus, a relação com seus pares, o sacrifício e reformular a forma de adoração, porque eles viam a adoração através do sacrifício, a expiação, que hoje nós conhecemos de uma outra forma. Eles acreditavam que sacrificando um animal, e alguns povos acreditavam e ainda acreditam que sacrificando homens, mulheres, crianças, eles estão fazendo algum tipo de barganha ou estão adorando a divindade. Ele vem mostrar um Deus totalmente diferente, um Deus que não invade portas, ele não quebra portas. Tanto que no livro de Apocalipse tem uma passagem que fala: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu cearei contigo e tu comigo. Se tu abres a porta, eu entrarei e tu cearás comigo e eu contigo. Ou seja, você abre a porta. Deus estava lá. E Deus, como João fala, Deus estava caminhando entre os homens. Tem um texto interessante, até aqui aberto no computador, se eu não me engano é o capítulo de João, se eu não me engano é o 4, que é Jesus e a mulher samaritana. Jesus chega a Samaria, sabiam das relações entre samaritanos e judeus, e Jesus sente sede, e tinha uma mulher, ela estava retirando água no poço de Jacó. E Jesus pede água. A mulher se assustou, Um judeu pedindo água para uma samaritana, e eles começam um diálogo, e nesse diálogo, ela pergunta, ela estava com uma dúvida ali, já que ele estava ali, dito Messias, e ela virou e falou assim para ele: eu tenho uma dúvida. Os judeus os judeus dizem que devem adorar a Deus em Jerusalém, mas nós samaritanos adoramos no Monte Gerizim. Onde devemos adorar a Deus? Foi aí que Jesus, conversando com ela, diz a seguinte frase, eu tenho salvo aqui: virá o tempo, e de fato, o tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ali ele já fala: Deus é espírito. Adore em espírito e em verdade. Adore no seu coração. Adore com as suas práticas. Adore tratando bem e fazendo tudo que ele falou para fazer de bom. Antes aqui da gente continuar na 671, lembro da frase, acho que foi do Dalai Lama, ou foi de Gandhi? Foi de Gandhi. Gandhi, o Dalai Lama. Gente, foi Gandhi ou foi Dalai Lama? Foi um dos dois. Disse que se o cristianismo todo se perdesse, se tudo se perdesse, cristianismo e todas as doutrinas se perdessem além da história, e sobrasse o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Eu conheço essa. Tudo não está aqui na lição de hoje, mas tudo está lá. Tudo que nós devemos fazer está contido no Sermão da Montanha. Tudo está lá. No Evangelho tem tudo. Nós estamos aqui fechando um capítulo sobre a adoração, e aqui está falando sobre a forma, a forma
que nós temos para nos relacionarmos com Deus e até serve para nós revermos a forma como nós nos relacionamos com a espiritualidade, né? Que nós damos muito trabalho para a espiritualidade, nós sabemos. Mas como nós mantemos essa relação com eles, com os espíritos, com os nossos mentores, com os nossos guias? A gente tem que parar, realmente refletir. Viver num trabalho não só de tutela, né? Porque eles nos tutelam muito, mas um trabalho de cooperação. Orarmos também por eles, porque eles também precisam de força para cumprir o que eles estão cumprindo conosco e com outros, né? Porque desconhecemos. Alguém tem alguma... Leonardo, Leonardo, Oi? foi Gandhi, é Gandhi que falou essa frase. Foi Gandhi? Foi Gandhi. Obrigado, Lúcia, me salvou. Anotado aqui no meu livro. Foi Gandhi, salvo por Lúcia. 671. Luiz, pode ler para a gente? Por favor. Irá levar a paz e a 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dê. Por que então há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua? Ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? É bem claro aqui o texto sobre é bem explicativo o texto sobre a guerra, essas guerras santas, né? Sim. Quando ele fala que, principalmente aqui, em sua maioria, eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca ferro e fogo. É engraçado, né? Porque hoje a gente parando aqui, lendo e conversando, é bem óbvio, né? Assim, a gente para e vê e fala, gente, se você quer passar uma mensagem de paz, você não passa ela através de guerra, ou seja, aquela vamos guerrear para ter paz. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, assim, a mesma coisa. Eu vou trabalhar, por quê? Porque depois eu não quero fazer nada. Então, faça nada agora. Ué, não é? Então, faça nada agora. Aproveita. Então, assim, é a lógica. Se a gente parar e usar a lógica, hoje, né? A gente consegue chegar à essência em si do cristianismo. Só que
os nossos irmãos, eu falo nossos irmãos, mas possivelmente nós estivemos lá também, porque não sabemos onde foram as nossas últimas encarnações e quais orbes, né? Somos filhos da Terra, então possivelmente estávamos aqui. E nós não sabemos em que contexto esses irmãos estavam envolvidos para fazer tudo isso, sob que influência eles estavam, boas não estavam, mas parece que realmente faltava essa lógica, faltava esclarecimento, quando Luís cita até as guerras santas, e aqui também, guerrear por Cristo que veio numa missão de paz, você provocar guerra, você, entendeu? Você acumular quando o filho do homem, como ele mesmo falava, não tem uma pedra onde possa reclinar a cabeça. Então, você vê coisas totalmente contraditórias entre o que os homens fazem e o que eles professam. Nós, às vezes, na maioria delas, somos contraditórios. Queremos a prova, mas quando a prova se apresenta, recuamos. Queremos algo, mas quando aquilo se apresenta para nós, nós falamos, não, eu não estou preparado para isso. Nós somos contraditórios e nós vemos pela história, né? Pela nossa história cristã, pelas histórias dos povos, como nós somos, né? Porque aqui a gente olha, nossa, está com distanciamento. Estou vendo aqui, né? Nossa, eles faziam isso, mas e nós? Nós estivemos também lá. Tem que falar assim, nós fazíamos isso. Nós fazíamos isso. Somos nós. A história do mundo é a nossa história. Nós ainda temos que melhorar muito, 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 muito como espíritos. É claro, foi como comentamos antes, nunca violando consciências. É trabalho, o cristianismo é trabalho de formiguinha mesmo. É trabalho de ir, falar, tá? Ter ações aqui, ações ali, ir fazer, nossa, mas não mudou. Não, mas vai mudar. Ir fazer, e tudo com muito amor, porque a ferramenta foi dada a nós, né? A estrutura já foi preparada, o evangelho já veio. Cristo, homem, né? Homem, quanto encarnado, ele também foi morto, ele foi sacrificado também, mas não dessa forma como se colocam hoje, né? Ele veio passar uma mensagem, ele veio deixar uma palavra, ele veio esclarecer coisas que não estavam esclarecidas por homens, né? Não estava esclarecido. O Espiritismo veio esclarecer coisas que os homens ainda não compreenderam. Chico veio falar coisas e exemplificar coisas que os espíritas não entenderam. Divaldo está falando coisa que os espíritas talvez ainda não compreendem. Joana veio como mentora de Divaldo para falar para ele coisas que Divaldo talvez no início não compreendia. Então, assim, é um trabalho diário, né? Nosso trabalho de melhoramento é diário. E foi o que a Valquíria comentou antes, o que nós podemos ofertar a Deus. Olha a coisa. Vou linkar com o que a Alessandra falou no início. É a nossa boa vontade. É a nossa disposição. É a nossa oração. É o nosso amor, né? Atitude de oração, né? Não só a genuflexão, né? Ajudar, fazer, limpar a casa, fazer uma comida com amor, trabalhar com empenho, rindo. A gente sabe que nem todos os momentos são momentos que acontecem coisas que nos felicitam, mas isso é a vida. A nossa encarnação, estamos aqui para melhorar, para fazer com muito amor, fazer com muito empenho, agradecendo, porque nós temos, né? Estamos vivendo ainda uma pandemia em que vários irmãos desencarnaram. Nós estamos aqui ainda na experiência da carne. Olha que beleza! Olha que beleza! Nós ainda estamos aqui, passando pela experiência, né? E agradeçamos. E se formos para o plano espiritual, vamos agradecer também. E agradecer o tempo que estamos juntos e o tempo que estivemos separados, porque vivemos coisas, né? Agradecer sempre. Eu acho que agradecer, né, é a nossa maior oferta a Deus.
Eu me lembro que um colega, ele falou uma historinha uma vez, uma historinha curta, acho que eu nem vou lembrar toda ela. Ele falou que os setores de pedido, né? Na história contava que os setores de pedido do céu estavam cheios e os setores de agradecimento estavam vazios, né? Porque as pessoas pediam mais do que agradeciam. Então vamos lotar a caixa de entrada da espiritualidade de agradecimentos. É isso que eu acho que deve ser feito por nós, né? Agradecemos muito, porque nós somos muito, todos nós, independente de como estamos, somos muito bem assessorados e muito abençoados. Valquíria, que está olhando para cá, todo mundo está olhando. Pode ler a 672? Para nós, por favor. Isso. Ô, Léo, só queria fazer uma colocação assim. A gente está falando aqui de guerras santas e tal. As pessoas aqui oferecem sacrifícios humanos, né? Para agradar a Deus, assim. Quem é justamente de religião contrária oferece sacrifício de um exército, de jovens, de pessoas que não têm nada a ver, para agradar a Deus, que é para agradar a religião deles. E nós, por isso que eu falo que é bom a gente colocar sempre nós, porque nós não estamos muito longe, porque faz bem muito pouco tempo que nós estamos ajudados até pelo homem mesmo, pela lei humana mesmo, a não, como é que faz? Discriminar religião nenhuma, que até bem pouco tempo a gente achava essa religião é isso, essa é aquilo. Agora, como a gente ainda precisa da lei humana, é proibido falar essas coisas, dá processo. Aí nós estamos aprendendo a deixar de discriminar, de achar que aquela e outra religião não é boa, que aquela não é ruim, que fulano é padre, não presta, que ciclano é pastor também não, que o outro é espírita também não, de acordo com a nossa vontade. Então, nós precisamos, olha nosso atraso ainda, que a gente pensa que já evoluiu muito, mas olha como é que nós estamos. Precisamos da lei, que não é a lei divina, que é a lei do homem, que a divina a gente não botou em prática. Nós só começamos a colocar em prática essa lei que a gente aceita o irmão de qualquer religião, inclusive a gente já está vendo aí na mídia, né, isso tudo, sendo obrigado pela lei humana. Porque a lei divina, que nós estudamos o capítulo inteiro, esse livro quase todo, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu deixar de separar a religião tal, Y da X, pelo amor divino, pelas verdades de Deus. A gente só começou todo mundo a amadurecer isso e aprender e a mudar depois da lei do homem. Então, aí está o exemplo de que nós precisamos muito da lei material ainda. Nós não temos quase nada do divino dentro de nós, porque quando precisa a gente mostrar essa verdade em nós, a gente precisa da lei humana para dizer que a gente vai ser processado se disser que um candomblé é isso, se disser que um pastor pregou mentira, se disser, entendeu? Você vê que os espíritas, inclusive esse que nós vimos há pouco tempo, foi preso, né, por causa de processar errado, né? As leis da doutrina, um médium, mas que foi, né? Você vê, e nós ainda apontamos o dedo também para ele, né? E o espírita não pode fazer isso, ele não é um espírito, ele é um espírito encaminhado. Mas a gente ainda tem essas coisas dentro da gente, porque como se nós fôssemos diferentes dele, e como se nós talvez nunca tivéssemos feito isso, ou não seríamos capazes de, quando tiver uma oportunidade, de fazer isso ou outra coisa qualquer, né? Que venha contra os princípios da religião espírita que nós processamos e escolhemos, né? Então, nós precisamos da lei humana, da lei do homem. A necessidade ainda existe para que a gente possa respeitar o próximo e amar o próximo, como nós mesmos, a religião do próximo, respeitar e aceitar, porque a gente tem muita gente que não aceita, só que está sendo obrigado porque sabe que dá processo, não é isso? Então, é isso que Deus espera de nós, que a gente tire de dentro de nós o sacrifício de renunciar à nossa verdade dentro da nossa ignorância, quebrar esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo de achar que o que é errado, mas como a gente acha verdadeiro, a gente defender isso em guerra santa, isso e aquilo, defender isso aí com muito
né? Bom, mais ou menos é isso aí que eu não sei se você Valquíria, entendeu. antes de você me começar perdoa. a ler a questão, eu só queria colocar uma coisinha com relação a essa questão de guerras santas. Hoje em dia, com exceção lá dos talibãs e daquela turma lá do ISIS e por aí, a maioria das guerras coloca o nome de Deus, mas é petróleo, poder, mais isso, né? Não é Então, muito guerra santa. Com relação a essa questão dos talibãs e coisas, eles ainda são espíritos, pelo que eu entendo, eles ainda são espíritos ainda muito embrutecidos, porque eles estão ainda naquela fase, né? E estão por muito tempo, porque não mudaram, não teve uma fase que lá melhorou e agora está voltando. Não, sempre foi. Tem aquela turma que sempre vai no fundamentalismo, né? Daquela coisa lá da lei antes de Moisés, né? Que não é nem mais a de Moisés, ainda pior ainda. E outra coisa, como a gente está também naquela fase, quer dizer, eu acredito nisso, né, gente? Como nós estamos naquela fase da mudança, já falar mudança climática, os trabalhos estão aqui, mas na mudança climática, a transição planetária, em alguns livros que eu li, fala muito da última oportunidade para vários espíritos, para milhares de espíritos, ainda também um pouco embrutecidos, como uma última chance. Talvez seja com esses espíritos que a gente tem, que estão trazendo de volta, que a gente tem visto nos últimos tempos, nos últimos anos, principalmente, agora para o final, como está ficando assim, parece que a gente está voltando para a obscuridade, sabe? O obscurantismo está começando a tomar conta. Você vê uma necessidade daquela coisa de a família, não sei o quê, mas não uma família de amor, mas uma família preconceituosa, uma família que não respeita. Você vê que, apesar de ter várias aberturas para as questões de gênero, né, para isso, você vê também o outro lado absurdamente, sabe, homofóbico e de matar e de bater. Poxa, gente, por que você vai matar uma pessoa que você nem conhece por conta de como ela é? Não é nem escolha nem nada, é como ela é. Quer dizer, então, não respeitam isso, não respeitam. Então, você tem visto que você vê muita gente defender coisas absurdas, coisas que não é mais para defender. Ao invés da gente estar indo, lógico, tem um grande número indo em função de vamos melhorar a caridade, vamos melhorar, mas você vê muito também voltando atrás e aquela coisa de que tem que voltar a ser como era há 200 anos atrás. Porque no meu tempo, e você vê pela atitude, são jovens defendendo coisas que hoje em dia não era nem para pensar mais dessa forma. Eu acho que tem um pouco a ver, tudo. A gente quando está estudando o Espiritismo, a gente tem que lembrar que tudo é muito complexo. Às vezes a gente acha que é simples, mas não, porque tudo está interligado, né? Então tem toda a história, tem tudo que está acontecendo e tem várias coisas que às vezes a gente nem percebe que está acontecendo, né? Mas é isso que eu tinha para colocar. Eu gosto muito de ver o que nós estamos vivendo no momento, em comparação a essas coisas que a gente estuda na doutrina, o quanto nós chegamos, aonde nós chegamos, o que muita coisa ainda falta e como nós somos, que a gente tem que enxergar nós próprios, tem que procurar ver como nós somos. Não é isso? Porque é isso que vai nos ajudar a sair do que nós somos, porque nós não somos flor que se cheire. Não é isso? Então, nós temos que procurar sair dessa para melhor e comparar, ver a nossa situação atual, que eu gosto muito de ver, de entender na minha vida agora, porque essa que está no meu alcance, essa que está no meu limite agora de entender, para poder melhorar para a futura, entendeu? Então, vamos ler, né, Léo? Deixa eu só uma coisinha, né? Só uma brincadeirinha. Leonardo, quando você começou a falar de Abraão, na minha cabeça veio assim, Leonardo.
Leonardo, igual aqueles filmes que passam Semana Santa. Deus falando com o povo. Diz assim, Leonardo, ó, a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais. Vou repetir. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Tanto faz da natureza, quanto faz do ser humano, o que vale é que está dentro de nós, não é nada superficial, né? Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecesse fruto da terra, em vez de sangue das vítimas. Isso aí é claro, entre um e outro, né? Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale, né? Nada representando materialmente vale, se a sua intenção. Inclusive, conforme Valéria colocou desde o início, é que não acredita que Deus iria mandar ninguém sacrificar nada, justamente. Mas ele não vê o que a pessoa, ele não viu o que nós estávamos fazendo materialmente. Ele estava vendo dentro, ele conhece dentro da nossa alma. Conhece o que está dentro de nós, conhece o que nós não sabemos. Ele nos criou. Sim. Ele conhece o nosso sentimento melhor do que nós mesmos. Então, quando você oferece uma flor, vamos dizer, para Iemanjá, como as pessoas fazem, ele sabe se aquilo é de sentimento de coração ou você está ali só no meio da turma que está achando bonito aquilo, está brincando ali. Ele sabe, antes de nós fazermos. Quando a gente começa em casa a se preparar para uma prece, para um trabalho, ele sabe se dentro de nós a intenção é sincera. E então, ele vai aprovar isso aí. Vai deixar também de nos ajudar, de nos orientar, se a intenção não for a melhor. Ele vai nos dar a oportunidade de ficarmos bem intencionados. É essa a nossa esperança, né? É a nossa alegria, né? Saber que vai sempre ter uma oportunidade para nós. Mas o que Deus vê em nós é o que está dentro de nós. Então, se você vai a uma missa, se vai tomar um passe, se você vai no culto evangélico, tanto faz aonde você for, onde você estiver. Se você estiver com a intenção a melhor possível para o próximo, como disse aqui Gandhi, né? Pelos 10 mandamentos, levando em conta aqueles ensinamentos, ele vai ver isso. Não vai precisar ninguém dizer, não vai precisar ninguém ir à religião todo dia, ir na casa espírita todo dia, nem na igreja todo dia, não, se não for de sentimento mais puro e sincero, né? Porque ele vê e ele compreende. Até o sacrifício que a gente fez, né? De animais, de pessoas, do próprio filho de Abraão. Você vê que Abraão teve o anjo que veio lhe ajudar, um espírito amigo que veio dar uma sacudida, né? E dizer, não, pelo menos no nível que estávamos, ainda não sabíamos dizer assim, não vamos sacrificar nada, vamos embora para casa, vamos fazer uma prece e pronto. Não, dá um cordeiro, né? Ainda não tem essa condição de deixar de sacrificar o próprio filho, então sacrifica um animal. Então, era o nível que a gente vai crescendo, né? O nível de elevação moral que a gente vai. Primeiro, a gente quer o melhor, que é o nosso filho, o nosso sangue, né? Nosso tudo. Depois, o nosso poder. Você lembrou que o Preto Velho me disse uma vez, eu adorava consultar com o Preto Velho, né? Na verdade, adoro. Aí, quando eu tenho a oportunidade, me consulto. Fala, consulta não, vou lá para conversar mesmo. Ele virou e falou assim comigo, eu falei assim, é pequenininho, acho que ele devia ter uns 9 anos, 10, eu lembro disso. Para que serve isso aí? Era defumador. Aí ele falou, isso aqui para espantar mosquito. Aí eu, ué, tipo assim, você me falou que defumador servia para isso, para aquilo outro. Aí ele falou assim, para espantar mosquito? Ele é. Aí tá, me rezou lá e eu saindo. Ele pegou, puxou meu braço. Ei, sem fé, isso aqui serve para espantar mosquito. Com fé, isso aqui serve para muita coisa. Muita coisa. Entendi. Vale o sentimento, não é o que está na sua mão, né? Não é o que você está fazendo materialmente. Imagine para Deus, né? Para o nosso irmão Preto Velho,
E fui contar para minha mãe todo. A Alessia é muito curioso, fica perguntando as coisas, atrapalhando o trabalho dos velhos. Não pergunta nada, só aceita, entenda, procura entender. Vamos ler aqui a 673. Eu pedi para Ivone. Pode ler a última para a gente, Ivone? Por favor. Semeando a caridade. 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradável a Deus, consagrando-se ao amparo dos que não têm nem o essencial? Nesse caso, o sacrifício de animais, realizado com um objetivo útil, não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada, ou só era proveitoso a quem não precisava de nada? Não haveria algo de verdadeiramente piedoso em consagrar aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Eles respondem, né? Deus sempre abençoa os que fazem o bem. Ajudar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Isso não quer dizer que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para invocá-lo em vossas orações. Mas há muito dinheiro que poderia ser empregado de maneira mais útil do que é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se prende ao exterior e não ao coração é um espírito de visão estreita. Julgai vós mesmos se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, simplicidade sempre. É com isso que Deus, é com isso que os espíritos verdadeiramente se importam, né? Até eles falam das nossas orações, né? Orações extensas e com muito floreio. Eles falam assim, uma simples oração de agradecimento verdadeira e sincera é necessária. Né? É necessário muita coisa. É porque a gente ainda está aprendendo a desconstruir o que construímos errado ao longo das vidas, né? A gente tem que falo que o evangelho é construção, né? Para mim, assim, é o que Cristo falava de destruição, né? O evangelho ele veio realmente para destruir os templos que nós criamos dentro de nós e construir algo novo, né? Porque muita coisa que a gente acha, no espiritismo, a gente entra achando que 100% da população que não conhece, 100% da população vê espírito. A gente botou o pé no centro espírita, você vai ver um espírito automaticamente. Oi, boa noite, tudo bom? Meu nome é fulano de tal, desencarnei em tal data. Não é assim. Não é assim. Os fenômenos físicos, a gente acha que vai chegar, vai ver coisa voando, vulto, vai receber alguma mensagem. É legal, mas tudo tem uma finalidade, né? Tudo dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo, ele vem com uma finalidade de amor, uma finalidade de renovação, reatar, criar laços, e é tudo criando laços e com muito amor, né? Amarrando, para a né? gente poder evoluir. É quebra-cabeça. Exatamente. Eu queria pedir a Valéria. Eu passei um negocinho para ela, passei uma música que quando eu era evangélico, eu escuto essa música até hoje, eu escutava muita música evangélica, hoje eu ainda escuto, e essa música é do David Keelan. Eu queria saber se ela vai conseguir compartilhar para a gente escutar, porque ela fala sobre adoração. Essa música é linda. Assim, eu acho ela linda, né, meu pessoal? querido. Obrigado. Um segundo, deixa eu achar aqui. Sonoplastia. Pera. Penso em Jesus. Peraí. Tem que botar aqui de novo. Piedoso amor que aos meus olhos Segundinho. Ai, que lindo. tanta beleza, tanto esplendor, e com mais
no Estão conseguindo escutar? Não, não. Então, a minha cruz Tem som, não. É. E me põe num doce sonho. Ficou baixo? Não tem som. Tá baixo. Não tem som, não. Acho que não dá para escutar. Tem, não. Vocês não estão ouvindo o som, não? Não. Peraí, porque aqui tá, o som tá normal, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, Qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu pego e mando esse vídeo no grupo do Divino. É melhor. E mando o link para você e deixo disponível embaixo do vídeo, quando ele ficar disponível no YouTube. Ô, Léo, você não tem a letra aí? Leia. Então tá bom. Aí, olha só, pode até já, não sei, ficar como uma prece, já sei. Quem sabe, né? Vou ler para vocês, então. Deixa eu pegar a letrinha aqui. Só um momento. Obrigado pela dica. Tinha pensado nisso. Vai ler como prece, Léo? Posso ler. Como prece. Penso em Jesus. Então vou ouvir só. Seu amor, piedoso amor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência da adoração és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência da adoração. Quando a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. Quando a essência és tu, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aos espíritos amigos que nos cercam, que nos mantêm conectados sempre com o bem, que nós possamos nos conectarmos sempre com o melhor do Evangelho, para que possamos ajudar os irmãos necessitados. Obrigado a Deus, obrigado a Cristo e a todos os trabalhadores envolvidos em nos ajudar e nos amparar. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Léo, você, como sempre, é especial, né? Você sempre traz uma coisa diferente. Todos nós Muito bom, especiais. Muito bom. E obrigado, porque Ivone deu a ideia de ler. Eu falei assim, gente, eu não tinha pensado nisso. Valéria também. Obrigado, passei esse vídeo para a Valéria de última hora. Eu falei assim, meu Deus, que sim de ver o vídeo. Mas eu boto lá no grupo pra gente. Muito legal. Bacana, Léo. Pessoal. Boa noite. Foi muito bom, Léo. Gratidão. Boa noite para todos. Boa noite. Deus quiser. Boa noite, até 6. Boa noite. Até. Vânia, beijo. Beijo. Vânia, linda. Beijo, Maria. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. É oração. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor e de alegria. Faz um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Real fraternidade, amor. Se vejo o céu cheio de luz, penso em Jesus, em seu amor, piedoso amor, que aos meus olhos oferece tanta beleza, tanto esplendor, e com mais fé no coração apanho então a minha cruz para o alcançar
a caminhar, a caminhar. Maria, que és mãe dos pequeninos, teu nome é o sol que nos conduz. Guia-nos também pelos caminhos divinos do sofrimento, por onde andou Jesus, sentindo nas minhas cicatrizes teu beijo que é bálsamo de amor. Irei